entender isso. Como pode um Deus ser bom e ser severo? Como pode? Ele é bom, eu não tenho nenhuma dúvida da bondade de Deus. Nenhuma. Deus me deu livramentos antes de eu conhecer Ele. Deus me livrou de situações que só Ele poderia ter feito aquilo. Deus nunca me fez mal. Embora eu tenha erros, falhas, mas eu nunca achei uma falha nele. Nunca achei um erro nele. Ele é bom. Ele quer salvar, Ele quer o bem do ser humano. Ele nunca quis o mal. Agora, quando Ele tenta de tudo para salvar uma pessoa, e a pessoa despreza as oportunidades, rejeita tudo que Deus oferece, a única coisa que sobra é a severidade, é a justiça dele, é o juízo dele. E ele não tem culpa, porque ele tentou de todas as maneiras salvar, dar chances, ajudar, levantar, mostrar o caminho. Ele tentou de tudo que é maneira, mas ele respeita o que ele deu a todos os seres humanos, o livre arbítrio. Ele deu e ele respeita. Ele não toca nisso. Nem o diabo toca nisso. Nenhuma pessoa pode dizer assim: eu não consigo me voltar para Deus porque eu sou envolvido com o mal. Mentira. Porque eu já vi pessoas envolvidas até o fio do cabelo, mas quando elas disseram: chega, eu quero Deus, então elas conseguiram chegar até Deus. Nem Deus, nem o mal pode tocar nesse poder de escolha que Deus nos deu. Agora entenda, muitas pessoas pensam assim: Deus é bom, Ele não vai deixar ninguém ir para o inferno. Deus é Pai. Como é que o Pai vai lançar alguém no inferno? Aprenda uma coisa: quem fechou a porta da arca de Noé, quem foi? Foi Deus que fechou. Eles choraram, eles gritaram, eles tentaram de tudo que é maneira entrar na arca. Deus deixou? Deus não deixou. Deus não deixou. Por quê? Porque eles tiveram tempo para se arrepender, e eles não quiseram se arrepender. Entenda, a severidade vem por último, o juízo vem por último. Primeiro vem a chance, primeiro vem a compaixão, primeiro vem a misericórdia, primeiro vem a bondade de Deus. Primeiro Ele tenta salvar. Quando Ele vê que a pessoa não quer a salvação, não resta para Ele outra coisa a não ser o juízo. Ele não tem prazer que ninguém vá para o inferno. Ele não sente alegria no sofrimento do ser humano. Não, não. O maior prazer dele é ver a pessoa ser salva. Diferente do diabo. O diabo tem o maior prazer quando lança alguém no inferno. Eu já vi pessoas manifestadas que o diabo deu gargalhadas, dizendo: levei a mãe dela para o inferno, levei a avó dela, estou lutando para levar ela. Eu já vi. E eu já vi também o diabo manifestar irado, como manifestou em uma jovem que a mãe trouxe para a igreja, e a mãe morreu na fé, com Jesus. A mãe veio com a filha, entregou a vida a Jesus, se batizou, ficou firme, e em seguida ela partiu. E o diabo, manifestado no corpo da filha, disse: ela mudou de lado no finalzinho da vida dela, e falava coisas horríveis, irado, porque no finalzinho da vida dela
ela ouviu a palavra de Deus, aceitou, foi humilde e se entregou de verdade e morreu salva. O diabo, ele fica irado, ele não quer perder nenhuma alma. Ele luta por cada alma. Eu duvido se ele não luta pela sua alma. Duvido. Se você é uma pessoa de Deus, eu duvido se você não percebe uma luta pela sua alma. Se você não acordar e dormir, ou até a hora de dormir, não vigiar, você perde para o diabo. Entra coisa no seu coração, nos seus olhos, na sua consciência, na sua mente. Nós temos que vigiar desde a hora de acordar até a hora de dormir. Ou você vive assim, ou você não vai ser salvo. Porque é uma guerra, é uma luta. Nós estamos vendo se aproximando o fim. Vou falar uma coisa para vocês: se o verão aqui no Brasil vier na força que esse inverno veio, Deus tem misericórdia de nós. Ainda tem 18 focos de incêndios na Espanha. 17 vezes pior os incêndios esse ano. Sempre foi quente, sempre teve incêndio no verão lá, mas não na proporção que teve agora. Em pouco tempo, devastou uma área muito grande, 350 mil hectares, muito grande na Espanha. Mais de 1000 pessoas morreram pelo calor. Estão chamando temperatura mortal. Temperatura mortal. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo no mundo. Você sabe que não está longe de estourar uma guerra aqui na Venezuela. Não está longe disso. Está? Não está longe. Perto de nós. Nós estamos vendo fielmente essa palavra que não é de homem se cumprindo no nosso tempo. Eu não sei como você está encarando isso. Se você está vivendo de guarda baixa, empurrando a vida com a barriga, eu não sei se você está relaxado na sua vida espiritual, ou se você está valorizando o que Deus fez por você, e mantendo a sua fé, a sua consciência limpa. Você sabe o que eu acho legal no casamento? Eu sou casado há 31 anos. Você sabe o que eu acho legal? É que eu chego em casa em paz. Eu chego em casa em paz. Não estou devendo nada. É tão bom viver com a consciência limpa. Agora o marido que está traindo, como é que ele chega em casa, hein? Pisando? Se a mulher falar assim, eu estou sabendo, ele está sabendo de quê? Fica logo com medo. Não é assim? Ele chega, será que ela já descobriu? E quando ele está em paz, ele não deve nada, ele chega tranquilo. É tão bom viver assim. É tão bom. Eu já falei para vocês que uma vez um auxiliar nosso da igreja, ele começou a gostar de uma obreira. E geralmente quando o auxiliar gosta de uma obreira, ele comunica a direção da igreja. Nós procuramos saber que obreira é essa, entrevistamos, vemos tudo acerca dela para que ele não case mal. E ele não trouxe ao nosso conhecimento, e na folga dele, ele saiu com ela para conhecer ela e deu um beijo. E voltou à noite para fazer o culto.
Quando ele estava fazendo o culto, manifesta um demônio. E o demônio falou: quero falar um negócio. Ele está amarrado, fica calado. Aí o demônio: eu quero falar agora, fica calado. E ele, coitado, não conseguiu fazer o culto direito, porque toda hora que ele queria falar um negócio, eu vou falar, hein? E de repente, nem era isso que o diabo ia falar, mas a consciência doendo. Acabou o culto, ele veio chorando, beijei. Porque quando você deve é assim. Quando você deve, você não tem paz, você não tem segurança. Você não tem. Eu não sei se você está vivendo com a consciência tranquila, se você está bem espiritualmente. Mas eu vou ser sincero para você: é a melhor maneira de viver. Eu estava pensando nesse versículo de João, volte aí um pouquinho, João 5,14. Diz assim, vamos ler. Esse homem aqui já tinha sofrido 38 anos. Quantos anos? 38 anos. E Jesus curou ele, Jesus resolveu o problema dele. Aí Jesus disse assim, Jesus encontrou ele no templo e disse assim, depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa, o quê? Pior. Você entendeu? Jesus tinha curado ele. Que bom ser curado. Tem gente que diz assim: vai lá na Igreja Universal que você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai prosperar. Tá bom, é bom ser curado, isso acontece mesmo quando você usa a fé. É bom prosperar, é bom ficar livre do mal. Mas se não for salvo, não adiantou nada. Jesus, depois que curou ele, encontrou ele no templo. Teve uns que quando foram curados nem voltaram mais. Os 9 leprosos, por exemplo, foram só curados e não voltaram. Só um voltou. E Jesus disse: cadê os 9? Porque ele espera, depois de ter curado, abençoado, que a pessoa se volte para ele. E muita gente não faz isso, resolve o problema e vai embora. Esquece que tem uma alma. E Jesus disse assim: olha, não peques mais não, hein? Para que não te suceda alguma coisa pior. O que é pior do que sofrer 38 anos? Pior do que sofrer 38 anos doente, pior do que qualquer sofrimento nesse mundo, é você ir para o inferno. É isso que Jesus estava dizendo. Pior do que qualquer sofrimento, qualquer dor que você possa sentir nesse mundo, é você viver eternamente no inferno. É tudo que Deus não quer. Tanto não quer que Ele deu o Filho dele, justamente para nos livrar do inferno. E é tão bom viver com a certeza da salvação, em paz, com a consciência limpa. É tão bom viver assim, tão bom. Eu não sei se você está vivendo assim, mas quem está vivendo assim sabe o quanto isso é bom. O quanto é bom ter a certeza que se Jesus voltar agora, você está salvo. Se você morrer, você está salvo, você está bem. Mas infelizmente nem todos vivem assim. Essa igreja que eu falei para vocês, que algumas pessoas morreram e
e outras fugiram, mostra a diferença de pessoa para pessoa dentro da igreja. Eu não sei quem é você, mas eu li um salmo. Abra aí no Salmo 106, só voltar um pouquinho. Salmo 106, versículo 15. Achou? Se pelo jeito você não vai achar, olhe para o telão. Olha só. Salmo 106, versículo 15. E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou o quê? Magreza às suas almas. Salmo 106, 15. Olha para mim agora, por favor. Ou a sua alma é próspera, ou a sua alma está salva, ou a sua alma está bem com Deus, ou a sua alma está magra, espiritualmente falando. Você já tomou quissuco? Quem lembra do quissuco? Quem é mais antigo aí lembra. Quanto mais pessoas chegavam, mais água colocava. Era guerra. Quando eu via clarinho assim demais, eu falava: ih, está fraco. Tem gente que é aguado na fé, fraco. Qualquer um arrasta, qualquer conversa tira ela da presença de Deus. Qualquer coisa que acontece. Aprenda uma coisa. Eu já conversei com várias pessoas desviadas. Várias pessoas nos presídios. Já conversei com pessoas onde eu fui fazer visitas e lá tinha familiares desviados. Evangelizando na rua, eu também já encontrei muitos desviados que disseram assim: bispo, por um tempo eu estive na igreja, até que eu me decepcionei com o pastor, me decepcionei com a pessoa da igreja, até que aconteceu uma coisa que eu não gostei, até que aconteceu isso, até que aconteceu aquilo. Se você quer ser salvo, aprenda uma coisa: não é até que. Diga assim: mesmo que. Guarde isso. Não é até que, é mesmo que. Mesmo que eu me aborreça, mesmo que eu veja pessoas errando, mesmo que eu tenha decepções, mesmo que aconteça de tudo, eu não vou abandonar Jesus. Eu estou firme nele. Não é até que, porque se você é uma pessoa que fala assim: eu estou com Jesus até que aconteça alguma coisa, então me perdoe, você não vai até o fim. Mas se você é uma pessoa que foca o céu, e esse deveria ser o foco de todo cristão, o céu. Mesmo que aconteça qualquer coisa, você continua indo em frente, porque você quer salvação. Você sabe que o que Deus preparou para você não é pequeno, é muito grande. E daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Amém? Se você é uma pessoa que está focando o céu, você só tem a ganhar. Eu pergunto: o que é que eu perco entregando-me totalmente a Deus? Eu já acordo, pessoal, falando com Ele, mostrando que eu dependo dEle. E quanto mais eu faço isso, mais prazer eu tenho nele. Ele me realiza, Ele me satisfaz. Às vezes você vê uma pessoa na internet, fotos, vídeos, você fala assim: meu Deus, essa pessoa é tão feliz. Quando você coloca a lupa, quando você chega perto para ver mesmo, ela vive o inferno. Muitos vivem só de fachada. Quantos vídeos nós já
vimos de pessoas que tiraram a própria vida e horas antes tinham gravado o vídeo sorrindo, mas por dentro estavam chorando. Porque quem satisfaz o ser humano não é o dinheiro, não é a fama, é Jesus. Quem tem Jesus sabe o que eu estou falando, é feliz mesmo. É uma pessoa satisfeita, é uma pessoa resolvida. Se falam com ela, se não falam, se a pessoa não cumprimentou ela, ou cumprimentou, não faz diferença. Se falam mal dela, se falam bem dela, ela vive bem. Se tem as coisas, ela usa, mas as coisas não tem ela. Ela não mata e morre pelas coisas, ela é diferente. É fácil lidar com a pessoa que tem Jesus, não é? É fácil. Difícil é lidar com quem diz que tem Jesus e não tem, né? Porque tem gente que você quer fugir dela. Se você pudesse, você fugia, você quer distância, porque é complicada, sim ou não? E você sabe que o que falta para ela é o quê? É Jesus, é o Espírito Santo. Porque sem Ele a pessoa nunca muda. Ela pode passar alguns dias boazinha. Conhece gente assim? Ficou acesa alguns dias porque pisou na bola feio, porque quer alguma coisa. Conhece gente assim? Quando quer alguma coisa, meu Deus, fala assim, meu Deus, essa pessoa está maravilhosa. 3 dias, 1 semana, 1 mês, daqui a pouco o couro come. Que ela não mudou. Ela está com interesse de alguma coisa. Então, como ela sabe, né, fingir, agradar, aí a mulher, o marido, o pai, o filho fica todo, poxa, está tão legal agora ela, está tão legal agora ele. Daqui a pouco está a pessoa chorando e sofrendo de novo, porque a pessoa não mudou coisíssima nenhuma. É alma magra. É alma sem Jesus. Então, está faltando. Não tem felicidade, não tem como estar bem do lado de dentro sem Ele. As pessoas que estão salvas mesmo, elas vivem nesse mundo, enfrentam lutas, dificuldades, guerras, mas dentro delas já tem paz. O príncipe da paz está dentro delas. Ninguém tira, não. Ela está bem, muito bem. E ela não fica querendo mostrar para ninguém, provar para ninguém, ela está bem. Quem está bem, não está nem aí para os outros. Agora, quem não está bem, se você não falar com ela, ó a cara, ó a mágoa. Eu não sei como você está espiritualmente. Se sua alma está bem, ou se sua alma está magra. Eu não sei se você tem medo quando falamos de salvação, de inferno, de vida eterna, ou se você já se entregou de fato a Jesus, porque o bacana é que quando você se entrega a Jesus, você perde o medo do diabo, medo da morte, você perde o medo de tudo. Eu era uma pessoa muito medrosa. Pensa numa pessoa medrosa, multiplique aí, era eu. Mas você perde o medo. Você perde o medo do futuro, do amanhã, sabe que seu Deus já está lá. Você perde um medo de envelhecer. Você perde. Tem gente que tem um medo da velhice, mas Deus promete cuidar da gente até na velhice. E quando você está bem espiritualmente, você tem entendimento que você nasceu e você vai morrer cedo ou tarde. A vida está passando.
Eu já falei para vocês da vovó que pegou a foto e me mostrou. Bonita, bispo. Falei, linda. Sua filha? Não. Era eu. Eu era Miss, bispo. Toda vaidosa. Mas hoje eu estou idosa. A vaidosa ficou idosa. Ela disse, quando eu passava, parava a rua. E hoje para a rua ainda, vó? Não. Vai, vó. Hã? Ou você está ficando mais novo? Tem alguém aqui que todo ano está ficando mais novo? Não, você sabe. Você sabe. Você já perdeu familiares. Você toma conhecimento toda hora que alguém morreu. Você sabe que vai chegar a sua hora. Eu sei que vai chegar a minha. Eu só não sei quando vai ser. Mas eu me preparo muito para esse dia. Ainda que você tenha que passar por muitas coisas, eu não posso dizer para você que você vai entregar a vida a Jesus, não vai enfrentar lutas, problemas. Eu não posso te dizer isso. Eu não posso dizer que você não vai ter decepções até dentro da igreja. Eu não posso te dizer isso. Eu não posso te garantir isso. Mas uma coisa eu te garanto: se você for fiel até a morte, fiel ao Senhor Jesus, ainda que você morra, você vai viver. E quando você partir desse mundo, você vai dizer, meu Deus, como é maravilhoso o que o Senhor preparou. Porque o novo céu e a nova terra que já estão prontos, não se compara com a vida aqui na terra. Há quem tinha comunhão com Deus e perdeu. Você sabe que você não tem mais. Suas orações mostram isso, suas atitudes, sua frieza. Você perdeu o que você não deveria perder. É tão maravilhoso estar bem com Jesus. Ele não deixa você refém de nada, escravo de nada. De repente você voltou a ficar escravo de jogos dos outros, da aprovação dos outros. Não queira viver de mentira, não. O que falta para você é Deus. E Ele quer entrar em você. Lembra daquela mulher samaritana que conversou com Jesus? Ele disse, você teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu. O que falta para você não é homem, não é mulher, não é fama, não é dinheiro. O que falta é comunhão, é Deus. Porque Ele tem o maior prazer em guiar, em guardar, em cuidar, em salvar. A maior alegria, a Bíblia diz que o céu faz festa quando um pecador se arrepende. Por que você não se arrepende hoje? Há quem já se entregou à prostituição, às drogas, à bebida, às noitadas, às festas, que se não experimenta se entregar a Jesus. Há quem perdeu comunhão, há quem nunca teve, há quem vem na igreja por causa do marido, da esposa, por causa de um familiar, ou porque quer resolver um problema, mas você nunca experimentou de Jesus. Se você tiver uma experiência com Ele, muda tudo. E muda de dentro para fora, muda tudo. Ele mudou tudo dentro de mim. Eu já falei, se eu tivesse 10 vidas, as 10 seriam dele. Eu me entreguei com 16 anos, foi quando eu conheci a verdade. Queria ter nascido no caminho dele. Porque lá fora eu só tomei paulada, só sofri. Você tem uma oportunidade de ouro hoje. Se você quiser se entregar a Jesus, sai do seu lugar, vem aqui, venha fazer uma oração como se fosse a sua última. Pode vir fazendo dessa canção a sua oração. Quem sou eu? Daniel capítulo 3, no versículo 12. Já acharam? Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus,
Eu te invoco agora, fala conosco, dai-nos a tua direção através dessa palavra, ensina-nos o que precisamos aprender hoje. O Senhor conhece a vida de cada um, a luta de cada um. Fala com eles, meu Pai, usa a minha boca, mas que eles entendam perfeitamente porque eles estão aqui, porque essa palavra está chegando até eles. Em nome de Jesus eu te peço, e quem crê que Deus vai falar contigo, diga graças a Deus. Amém. Agora vamos ler. Se eu fosse colocar um nome na palestra de hoje, eu iria colocar o seguinte nome: se você quer vencer, aguente essa guerra, porque muitas pessoas ainda vão saber que Deus é contigo. Eu queria aprender com os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diz assim no capítulo 3, versículo 12: há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses nem servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis o quê? Aonde? Na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar de onde? Das minhas mãos. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre esse assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eu vou continuar, mas olha para mim, por favor. Foi feito um decreto quando o som fosse tocado, todos tinham que se dobrar e se curvar para a estátua que ele tinha feito. Sadraque, Mesaque e Abidnego, embora viram todo mundo se dobrando, eles não se dobraram. Primeira lição que eu aprendo: pode todo mundo estar sendo desonesto, você não deve ser desonesto. Pode todo mundo estar fazendo coisa errada, você não precisa fazer coisas erradas. Pode todo mundo estar se curvando, você precisa ficar de pé. Você não é todo mundo. Quem é de Deus, quem é da fé, é diferente. Eles fizeram a diferença, eles foram exemplos. Seja exemplo para outras pessoas, positivo, não negativo. Seja exemplo do que fazer que agrada a Deus. Eu tenho certeza que Deus, vendo a atitude deles, Deus se alegrou. E Deus
ele observa nossas atitudes. Ele observa. Ele vê as nossas atitudes nos momentos de pressão, de dificuldade. E Nabucodonosor tomou conhecimento. Era o homem mais poderoso da época e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E ameaçou. E tentou intimidá-los. E fez uma pressão dizendo o seguinte: vai tocar de novo. Todo mundo vai se curvar. Se vocês não se curvarem, vamos ver qual é o Deus que vai livrar vocês da fornalha. Segunda lição que eu aprendo aqui: não se intimide diante de nenhuma pressão. O mal trabalha com pressão. O mal trabalha intimidando. Ele cria situações para te intimidar. Não se intimide. Não importa se tem decreto, Deus derruba decretos, Deus derruba muralhas, Deus derruba inveja, Deus derruba o que tiver que derrubar. Amém? Porque Deus é Deus. Você não tem que ter medo das palavras que o mal usa pessoas para te intimidar, para te ameaçar. Eu já vi muitas pessoas chegarem aqui ameaçadas e Deus deu grande livramento. Amém? Ou grandes livramentos. Eles não se intimidaram e falaram: ó rei, fique sabendo, se o nosso Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se o nosso Deus não quiser livrar, amém. Mas uma coisa é certa: nós não vamos nos curvar, nós não vamos mudar. Vou falar uma coisa aqui. Tem pessoas que não precisam ser ameaçadas para se curvarem. Basta ter uma vantagem que elas já mudam, elas já se curvam, infelizmente. Essa é a realidade de muitas pessoas, porque não são de Deus. Porque Deus, em Malaquias 3:6, Ele diz: eu, Senhor, não mudo. E quem é de Deus não muda. Pode ter a proposta que for, pode ter a intimidação que for, pode estar na situação que for, ela não passa por cima dos valores dela, ela não abre mão do que ela crê. Tem pessoas que não precisam ser ameaçadas, uma vantagenzinha, ela muda. Essas pessoas que mudam, que se corrompem, que se perdem, que ganham dinheiro e viram a cabeça, nunca foram de Deus. Bastou ter condições para mostrar a realidade delas. Tem gente aqui que já teve propostas em situações difíceis para pagar todas as dívidas, para resolver certos problemas, mas era coisa suja e ela abriu mão. Tem gente aqui gemendo, mas fazendo o que é certo. Não se preocupe, daqui a pouco Deus te honra. Amém? Porque Ele viu quando você abriu mão do que o mal ofereceu, e Ele tem muito mais para te dar. Agora vamos entrar no principal da palavra de hoje. Versículo 19, não é isso? Diz assim: então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse o quê? 7 vezes mais do que costumava aquecer. Olha para mim, por favor. Não fique com medo quando a situação ficar pior. Ô bispo, a luta dobrou. A luta de Sadraque, Mesaque e Abednego aumentou 7 vezes. A fornalha, ela foi aquecida 7 vezes mais. Às vezes a situação piora bem perto de Deus fazer coisas grandes. Às vezes a situação chega a assustar, porque você nunca viu nada parecido, mas está perto de Deus fazer grandes livramentos.
as maiores coisas que Deus fez foi em momentos difíceis. As maiores coisas que Deus fez foram em momentos críticos. Agora você tem que usar a fé com inteligência. Bispo, mas por que Deus está permitindo isso? Eu vou te explicar. Vamos ver o que aconteceu. Os três viraram os petinhos de churrasco, Nabucodonosor, não foi? Diz assim o versículo 20: e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que fizesse o quê? Que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha para mim agora. Não olhe para a Bíblia não, e preste bastante atenção agora. Escute, por favor. Agora pense. Você não deve ficar preocupado com quem quer o seu mal. Veja que eles amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, e quando foram lançá-los na fornalha, quem morreu foi eles. A única coisa que você precisa fazer para vencer uma perseguição, ou pessoas maldosas, ou pessoas que querem o seu mal, querem te destruir com inveja, com maldade, a única coisa que você precisa fazer é guardar seu coração e seus olhos. Porque se você sujar o coração, se você sujar os seus olhos, você se perde. Preste atenção, por favor. Quem quer o seu mal, não se preocupe, se destrói sozinho, sem você precisar fazer nada. Porque quem planta, colhe. Bispo, mas eles amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego. Se alguém te amarrar, Deus solta. Se alguém te der prejuízo, Deus te recompensa de outra maneira. Se alguém te atrasar na vida, Deus faz sua vida dar uma guinada, porque Ele é Deus, e ninguém pode com Deus. Está dando para você entender, sim ou não? Você não deve ficar preocupado com os outros. Eles lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego atados na fornalha. Eles morreram queimados. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver aqui. Parei aonde? 23. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo três homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido o quê? Fala alto. Poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha o quê? Passado por eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos
para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas capas sejam feitas o quê? Um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Leu 30 agora em voz alta. Então o rei fez prosperar quem? Aonde? Olha para mim, por favor. Você quer vencer na vida? Você quer prosperar? Aguente o fogo. Aguente essa guerra. Sadraque, Mesaque e Abednego não morreram na fornalha. Daniel não morreu na cova dos leões. José não morreu na prisão. E você não vai morrer na miséria. Você não vai morrer nessa situação, porque o seu Deus não falha. Escute, por favor. Por favor. Talvez você está assustado porque Deus está permitindo certas coisas na sua vida. Tem gente que não pode passar por nada. Qualquer foguinho reclama, qualquer foguinho murmura. E se Deus quer que tenha fornalha no seu testemunho, e aí? Se Deus quer que tenha fornalha no seu testemunho, qual o problema? Se Deus quer fazer coisas maiores, qual é o problema? Se não tivesse fornalha, não teríamos esse testemunho glorioso. Pensa, usa a cabeça. Às vezes a pessoa reclama: pô, bispo, como é que pode Deus permitir uma doença? Mas se não houvesse doenças, não tínhamos testemunho de cura. Como é que Deus está permitindo esse problema na minha família? Se não tivéssemos problema na família, não teríamos testemunho de família. Ah, bispo, mas minha vida econômica está uma guerra, a coisa está feia, está pesada. Mas se as pessoas não chegassem aqui com testemunhos com problemas financeiros, não teríamos testemunhos financeiros. Eu não sei como vai ser o seu testemunho. Sadraque, Mesaque e Abednego não imaginava que o testemunho deles iria ser de um livramento dentro da fornalha. Será que Deus não tem poder para livrar você da fornalha? Tem, mas se Ele quer livrar dentro da fornalha, amém. Ele tem poder para livrar você do problema, mas se Ele permitiu o problema, então Ele vai te livrar no problema, na fornalha, amém. Aprenda a olhar com bons olhos a situação que você está vivendo. Se Deus quer assim, se Deus quer testemunhos aqui, nessa maneira, desse jeito, então vai ser do jeito que Ele quer. Deixe Deus trabalhar do jeito que Ele quer. Ele é soberano. Se Ele quis assim, assim vai ser. Não estou entendendo, não sei porque o Senhor está permitindo eu me expor, não sei porque o Senhor está permitindo eu passar por isso. Eu só sei de uma coisa: no final vai dar certo, porque Ele é Deus e não falha. No final eles aguentaram o fogo, mas eles prosperaram na província da Babilônia. Não tem lugar que seu Deus não dê vitórias. Nabucodonosor ficou assustado, porque viu que Deus era com eles. Não só Nabucodonosor, que representava o mal, mas todos que estavam com ele. Não só o mal, mas muita gente ainda vai ver que Deus é com você. Pode ter calúnia, pode ter perseguição, pode ter maldade, pode ter o que for, mas tem Deus sendo com você. É isso que você tem que crer. É nisso que você tem que se apoiar. Sua fé não está apoiada numa igreja, num pastor, num homem. Sua fé está apoiada na palavra de Deus. Então ela tem que se cumprir, porque Deus é fiel. Passaram por um fogo tremendo. Tem gente aqui que a situação está feia, ela sabe. Gente aqui que está dose. Gente aqui que está fogo, está fogo. Mas esse fogo não é para te matar, não é para o seu mal. Esse fogo é para a sua vitória.
Essa luta que se levantou é para o seu testemunho. Esse problema que está com força total não é mais forte do que o teu Deus. Nunca eles tinham visto o que eles viram. Só a fornalha acesa já assustava. 7 vezes mais piorou. Mas se Deus está permitindo que fique 7 vezes pior, não tem problema não. Ele vai honrar, porque seu testemunho também vai ser 7 vezes maior. Fique em pé e diga: Deus é comigo. Não fala com fé, Deus é comigo. Para ver se acorda alguns aí, né? Eu vou orar por você. Olha para mim, por favor. Deus que te trouxe aqui, e Ele te trouxe aqui hoje para falar com você. Escute, por favor. Para falar com você. Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está permitindo. Você vê uma história dessa, você não consegue imaginar Deus não abençoando esses homens. E tem pessoas lutando tanto, obedecendo a Deus, usando a fé, enfrentando um fogo terrível. A gente não consegue imaginar outra coisa a não ser Deus abençoando a pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Se você aguentar o fogo, se prepare, porque vão vir coisas grandes para você. Mas também tem uma coisa: quando eles saíram do fogo, eles ficaram olhando. Eles ficaram olhando. Vem cá, o bispo Edgar, por favor. Ó, vem cá. Vem cá, o senhor também. Vem cá também. Pega esses 3 aqui. Ó, eu fico imaginando, vamos dizer que eu sou Nabucodonosor. Só um exemplo. Aqui está Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem um fiozinho. Pai, nem cheiro de fumaça. Você vai sair dessa luta sem nenhuma sequela. Você vai sair dessa guerra sem ser queimado. Abismas querem me queimar, vai se queimar sozinho. Querem o meu mal, vão tropeçar sozinho. Guarda seu coração, guarda seus olhos. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego apareceu dentro da fornalha, o 4º homem. O 4º homem não morreu não. O 4º homem é o seu Deus que está com você. Ele não te abandona no fogo, Ele não te abandona na fornalha. Se Ele quer testemunho desse jeito, então vai ser desse jeito. Eu quero que você diga para Ele hoje: se o Senhor quer assim, meu Deus, então não vou me curvar não. Pode vir o que for, pode acontecer o que for, o Senhor vai me ver de pé. Não tem outra maneira de terminar a não ser você sendo abençoado. Obrigado. Eu sei que tem pessoas se vendo no meio dessa fornalha. Que fogo, bispo, que fogo. O fogo só queimou, sabe o quê? As amarras. Só as amarras. E eles começaram a andar na fornalha. Passear. Não fica parado não. Bispo, está um fogo danado. Não pare. Continue andando, continue semeando, continue na fé. Está dando para você entender? Continue, por favor. Continue. Eles estavam passeando. Quem não gosta de passear? Quem não gosta da passeadazinha não? Bispo, mas Deus quer passear comigo na fornalha. Deus passeia onde Ele quiser. Eu prefiro estar na fornalha com Deus do que fora da fornalha sem Deus. É com Deus, estou na guerra, mas estou com Deus. Estou na guerra, mas não me corrompi, não passei por cima dos valores que eu tenho. Estou na guerra, mas